Então vamos lá. Seja bem-vinda. Obrigada. Você tá na internet nas últimas vezes que a minha internet foi outra coisa que fala, se estiver dando Tá problema no falhando. áudio ou qualquer Juliana, tá coisa. falhando. Eu não sei se é para mim aqui, mas eu acho que tá falhando o seu áudio. Ué, Realmente, Juliana, está falhando bastante. Faz o seguinte, desabilita o seu vídeo. Eu vou te tirar de co-host, que eu estou achando que a eu sua acho que deve internet ter não está sido muito isso. legal, não. Eu vou Isso que eu colocar, ia vou falar. colocar outra pessoa de co-host. Isso. Vamos colocar aqui o doutor André Lamonier de co-host. Ele nos auxilia aqui. Então vamos lá, Juliana. Vamos ver se melhorou agora. Pode começar. Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Agora tá Vamos em ok. frente. Juliana, nós não estamos te ouvindo. Seu áudio deve estar desligado, Juliana. Alô? Alô, Juliana, Agora a gente não voltou. está te ouvindo. Agora voltou. Você estava sem áudio. Vamos começar novamente, por favor. Tá funcionando não, Ju. Ju. Juliana, a gente não está te ouvindo. Ó, temos uma surpresa agradável aqui. Temos o doutor Edson Garzon Moreira César na área aí. Seja Oh, bem-vindo, Edson. maravilha. Boa noite, professor. Doutor Edson Garzón, não é todo dia que ele prestigia a gente aqui nos nossos eventos. Opa. Meu mestre, Boa noite, professor Aldo, Edson. Tudo bem? cara, meu mestre, como é que você vai? Tá sumido, ó. Tô não? Olha lá, pai, tá todo mundo te vendo. Dá boa noite para ele. Doutor Edson, Boa noite. isso. Ó, prazer em tê-lo aqui com a gente, viu? Boa Vou noite, aprender, Edson. querendo aprender com vocês. Tá Seja certo. bem-vindo. Uma boa noite. Boa noite. Um abraço, doutor Edson. Vamos assistir aí. Sua recomendação para mim é uma ordem. Tá certo, professor. O Edson Garzón é sócio fundador lá do Ocular Laser. Dos primeiros lá, tá com a gente lá. Arnaldo, É a que a Juliana, Juliana já voltou? já Ah, está agora aí. que ela voltou. Exato, ela tinha saído e agora voltou. Alô? Ok, agora está perfeito. Juliana, seja bem-vinda de volta, Juliana. Então vamos lá. Oi. É porque cortou tudo, eu parei de ver, de escutar, mas eu acho que agora vai dar certo. Eu vou tirar o vídeo então para ver se melhora, pode ser? Tá certo. Então, peraí. Aí, vê se deu certo. Vocês estão Excelente. Vamos vendo? em frente. Vamos em Então, frente. ótimo. Isso. Qualquer problema, vocês avisem, por favor. Ok, então vamos Então, lá. boa noite. Boa noite a todos. Hoje o tema que ficou reservado para a gente comentar foi cirurgia refrativa e doenças autoimunes. Confesso que foi um pouco difícil para encontrar as referências bibliográficas sobre esse assunto. Foram, assim, encontrei poucos artigos, poucos estudos, e estudos às vezes muito pequenos, mas até os próprios artigos falam também que ainda é um assunto que precisa ser mais estudado e que faltam aí estudos acerca do tema, mas aí eu trouxe aqui para vocês o que eu encontrei e é bom que a gente abre aí para as discussões também. Para começar, então, uma doença autoimune, né, como a gente já bem conhece, é quando a gente tem a produção de autoanticorpos
que são direcionados, seja às células, aos tecidos e aos órgãos do próprio indivíduo. Isso vai levando a uma inflamação e a uma disfunção. As mais comuns que a gente tem na nossa prática são a artrite reumatoide, o lúpus eritematoso sistêmico, as espondiloartropatias soronegativas, em especial a espondilite anquilosante, e a síndrome de Sjögren. E a gente sabe que a grande parte delas tem muitas manifestações oculares importantes, sejam manifestações do segmento anterior quanto do segmento posterior. Agora, para a gente, a principal manifestação ocular dessas doenças é a ceratoconjuntivite sica. Mas, além disso, a gente também pode ter conjuntivite, a ceratite ulcerativa periférica, episclerites, esclerites, uveites e as neurites e retinites, além dos acometimentos dos anexos oculares também, sendo o principal deles para a gente a glândula lacrimal. Aqui eu quis trazer que, assim, a grande parte dos estudos, dos artigos que tem na literatura mostram a ocorrência de complicações graves pós-cirurgias intraoculares. Então, são poucos os que mostram as complicações pós-cirurgia refrativa corneana. Então, essas complicações, como melting corneano, PUC, perfuração ocular, de fato, existem algumas evidências delas acontecerem pós-cirurgias, como uma cirurgia de catarata, uma TREC, em pacientes com essas doenças autoimunes, especialmente quando elas estão descompensadas. Com base nisso, de acordo com o FDA e com a Academia Americana, as doenças autoimunes elas são atualmente consideradas contraindicações para cirurgia refrativa, devido aos resultados imprevisíveis e riscos potenciais de complicações, segundo eles colocam. Mas a gente tem que pensar que a gente precisa encarar essas doenças como uma contraindicação relativa, porque esses guidelines, tanto da Academia Americana quanto do FDA, foram baseados em poucos estudos acerca do tema, e sendo que alguns desses estudos ainda são esses que foram pós-cirurgias intraoculares. Então, fica uma coisa meio confusa. E hoje em dia, atualmente, existem alguns estudos que vêm trazendo aí resultados diferentes, estudos retrospectivos recentes, que vêm mostrando bons resultados, tanto na eficácia quanto na segurança do uso da cirurgia refrativa em pacientes com doença autoimune, desde que ela esteja bem controlada. Aí eu quis trazer aqui para vocês alguns desses estudos que eu encontrei para a gente ter aí como embasamento. O primeiro deles foi esse, que foi o LASIK, que foi feito em pacientes com doenças reumatológicas. Foram feitos 42 olhos, incluindo pacientes com artrite reumatoide, lúpus, espondilite anquilosante, BC, entre outros. E o mais importante desse estudo, para mim, foram os critérios de inclusão que eles usaram, que é o que vai nortear aí, o foco da nossa aula, que foram ausência de atividade de doença nos últimos 6 meses, confirmada pelo reumatologista, ausência de história de complicações oftalmológicas, ausência de disfunção da glândula lacrimal, e o critério de exclusão principal eles excluíram aqueles pacientes que tinham necessidade de uso de múltiplas drogas, eu acho que mais de 3 drogas, para controle de doença. Então, dentro desse grupo selecionado de pacientes, que basicamente mostram um bom controle sistêmico da doença, eles tiveram bons resultados. Então, a acuidade visual sem correção final foi maior do que 20/25 em 90% dos pacientes após 6 meses de segmento, sendo que não houve nenhum caso de haze, melting ou complicações relacionadas ao flap. Esse outro estudo, também um LASIK, que foi feito em pacientes com doenças sistêmicas, com contraindicações sistêmicas, sendo tanto pacientes com doenças do tecido conjuntivo, quanto psoríase e doença inflamatória intestinal, e eles usaram basicamente os mesmos critérios de inclusão. Também mostraram bons resultados refrativos e não tiveram complicações. Apenas 15% tiveram uma ceratite punctata, mas que resolveu dentro de 6 meses, o que não é nada diferente da prática habitual. Esse outro estudo, de 2006, também foi o LASIK sendo feito em pacientes com doenças autoimunes, nesse caso foram 49 olhos. A gente vê que o N geralmente não é muito alto, muito grande, mas aqui eram 49 pacientes com doenças autoimunes diversas, mas também bem controladas. E nenhum dos olhos desenvolveu nenhuma daquelas complicações graves, de afinamento corneano, melting, defeito epitelial persistente, ceratite persistente, ou afinamento escleral ou esclerite.
E por último, esse outro aqui, foi interessante porque eles quiseram estudar o risco de um paciente desenvolver um episódio de uveíte após ser submetido a LASIK. Então, eles pegaram 46 olhos de pacientes com o HLA-B27 positivo, e aí desses 46, 20 desses pacientes foram submetidos ao LASIK e 26 não foram operados. E nos dois grupos a gente teve uma alta reatividade, uma alta recorrência de um episódio de uveíte dentro dos 5 anos. Então, no grupo dos operados, a gente teve aí 14 dos 20 pacientes tiveram pelo menos um episódio de uveíte nos próximos 5 anos, e 22 dos 26 que não foram operados também tiveram algum episódio de uveíte dentro dos 5 anos, ou seja, não houve aí nenhuma diferença estatística, né, entre os dois grupos que comprovasse assim, que a cirurgia foi algum fator predisponente para a atividade de doença. Então, com tudo isso, a gente pode concluir que o mais importante para a gente pensar, né, na cirurgia refrativa dos pacientes com doenças autoimunes são os pré-requisitos que precisam ser atendidos. Então, a grande maioria dos artigos traz que o mais importante seria pacientes com doença leve a moderada, controlada do ponto de vista sistêmico, sem necessidade de uso de múltiplas drogas, sem evidência de atividade ou reativação por no mínimo 6 meses, sem história de acometimento ocular, exame oftalmológico também dentro da normalidade, incluindo o teste de Schimmer e o BUT, e avaliação prévia do reumatologista, o veólogo ou até o retinólogo, autorizando a cirurgia. Então, é super importante essa abordagem assim, multidisciplinar. E depois, quando a gente indica, então, a cirurgia nesses pacientes, qual técnica é preferível? Assim, até pelos artigos que eu trouxe aqui, todos eles foram com LASIK. Então, a gente já ficou claro que o LASIK ele é preferível em relação ao PRK nesse tipo de paciente, exatamente porque são doenças do colágeno, né? Então, a grande maioria delas. E a córnea é predominantemente colágeno. Então, a gente quer escolher um procedimento que dependa menos de cicatrização, que gere menos esse processo inflamatório, menos processo cicatricial. Então, portanto, o LASIK ele é preferível em relação ao PRK. E além de ter menor risco de RAIS também. Então, até agora eu falei principalmente das doenças autoimunes reumatológicas, mas aí eu queria trazer também um pouco sobre os pacientes diabéticos, porque o diabetes também, querendo ou não, é uma doença autoimune, e que tem muitas manifestações oculares também importantes. Essas manifestações também acometem, né, o segmento anterior e posterior, mas para a gente as principais alterações seriam a ceratopatia e a neuropatia, que são características da doença. E o que acontece? Nos pacientes diabéticos existem ali alterações na membrana basal do epitélio e nos hemidesmossomos, o que leva a uma dificuldade na adesão das células epiteliais. Então, isso acaba podendo levar a erosões epiteliais recorrentes e atrasos na cicatrização e na revitalização corneana. Isso é um primeiro ponto que a gente deve levar em consideração na hora de indicar a cirurgia refrativa para esses pacientes. A outra questão é a instabilidade refracional, que a gente também já conhece. Quando a gente tem ali pacientes muito descompensados, com variações muito grandes da glicemia, a gente pode ter uma instabilidade refracional importante. Então, a gente tem que ter cuidado na hora de fazer a programação cirúrgica, a indicação cirúrgica, para fazer um exame ali confiável, uma refração realmente fidedigna. Em relação para o FDA e para a Academia Americana, eles colocam assim que diabetes bem controlado é uma contraindicação relativa para a cirurgia refrativa. Agora, um diabetes severo e ou descontrolado, aí seria uma contraindicação absoluta, exatamente por esses fatores que eu acabei de comentar. Então, quais seriam os pré-requisitos que eles trazem aí para a gente poder indicar essa cirurgia nos pacientes? Uma hemoglobina glicada controlada, que a maioria das referências coloca abaixo de 7,5 a 8 nos últimos 6 meses, ausência de complicações sistêmicas ou oculares relacionadas à doença, e também seria preferível o LASIK em relação ao PRK também pela questão da cicatrização. Então, o que a gente pode concluir aí com os estudos que eu trouxe, com os artigos, é que ainda existe uma escassez na literatura acerca do tema. A gente tem poucos estudos,
que trazem aí, né, essa correlação de pacientes com doença autoimune sendo submetidos à cirurgia refrativa, sendo que alguns deles são conflituosos em relação aos resultados, mas o mais importante é pensar que a indicação deve ser uma indicação individualizada e cautelosa, lembrando sempre do pré-requisito mais importante, que é a questão do controle da doença. Nunca esquecer dessa questão da avaliação em conjunto com o reumatologista, o veólogo, o retinólogo, para a gente ter aí uma segurança de que o paciente está bem controlado e sem acometimento oftalmológico. Os pacientes que tiverem aí um descontrole sistêmico ou evidências de acometimento ocular não devem ser submetidos à cirurgia refrativa e que ainda são necessários estudos assim, robustos, multicêntricos e controlados para a gente ter uma abordagem com maior segurança e para a gente ter certeza aí da eficácia do tratamento refrativo nesses pacientes. Ficou um pouco curto, mas acho que era basicamente isso que eu consegui encontrar para trazer para vocês. Perfeito, Juliana, bastante completo, apesar de não ter sido extenso, bastante completo, e achei bastante interessante você incluir também os pacientes portadores de diabetes aí, entre pacientes candidatos e com doenças autoimunes. Reinaldo, vamos ouvir os seus comentários, por favor. Juliana, parabéns. Eu gostei muito da sua apresentação. Ela não foi pequena, ela foi sucinta e objetiva, como deve ser. O assunto realmente ele é controvertido e exatamente porque a doença autoimune é uma doença relativamente rara. Se você considerar a população de pacientes que são submetidos à cirurgia refrativa, que é muito comum, né, no mundo inteiro, então a quantidade de pacientes que têm interesse em cirurgia refrativa, que também são portadores de doença autoimune, é relativamente pequeno. Daí a gente não ter estudos com grande número. Desde sempre existe essa discussão, desde quando começou o Excimer Laser. Duas questões que eram muito controvertidas e hoje estão ficando menos controvertidas um pouco, é o tratamento refrativo em doenças autoimunes e em portadores de pacientes que têm problema de cicatrização, que tem queloide, né? Ou cicatrizes hipertróficas, também era considerado uma contraindicação absoluta. O que a gente observa é que muitos pacientes, às vezes, têm o diagnóstico de doença autoimune após ser submetido ao tratamento refrativo, mostrando que é muito raro a gente ter uma complicação ocular se esse paciente tiver a sua doença controlada e se essa doença não teve comprometimento ocular prévio. Então, quando você tem um paciente com doença autoimune, você deve considerar a gravidade da doença, o fato dela estar ou não controlada e se ela já teve ou não comprometimento ocular. E outro fator também é que o paciente tem que ser orientado para o risco, que, embora pequeno, existe, é potencial, porque você está trabalhando no colágeno e a doença exatamente é uma doença do colágeno. Então, o paciente tem que valorizar muito o procedimento e aceitar o risco, que, embora pequeno, é um risco real. Agora, na situação de se fazer a cirurgia, gente, é absolutamente necessário que você faça LASIK. É uma das poucas condições que o LASIK realmente é imperativo sobre o PRK. O PRK leva a um processo cicatricial exuberante, muitas cilinhas inflamatórias que pode levar a um processo inflamatório adicional pela doença autoimune. E também, outra coisa muito importante é que não se use anti-inflamatórios não esteroides. Existem relatos de melting corneano com o uso de anti-inflamatórios não esteroides, principalmente o diclofenaco de sódio, que parece que, felizmente, foi retirado parou de ser, foi descontinuado, né? Curiosamente, essa semana, eu tive uma paciente que eu operei há muitos anos e agora ela está com lúpus eritematoso sistêmico, é importante, e
realmente evoluiu muito bem. Eu vou apresentar esse caso amanhã. Bom, então, teve um caso também que eu operei há muito tempo, um paciente que tinha uma doença de Crohn. A doença de Crohn, ela também é uma doença autoimune muito grave e de difícil controle. Às vezes é necessário uma ressecção extensa do cólon para controlar esse processo inflamatório. Então, esse paciente, ele tinha sido submetido a uma RK, desenvolveu uma hipermetropia muito alta e ele me procurou com uma hipermetropia muito alta. E eu fiz um LASIK nele, foi um resultado muito bom e realmente não teve nenhum tipo de inflamação, nenhum tipo de recrudescimento. Ele já estava um tempo controlado, sempre a gente deve pedir orientação ao reumatologista sobre os antígenos que podem estar alterados, né? Então a gente tem que saber se essa doença está em atividade ou não. Então a gente deve orientar o paciente a trazer um relatório do reumatologista para a gente saber se essa doença está inativa e há quanto tempo ela está inativa, certo? Agora, uma coisa que é muito importante, que talvez você não tenha valorizado muito, é que as doenças autoimunes, com muita frequência, não é só o Sjögren, não. As doenças autoimunes, do modo geral, elas evoluem com quadro de olho seco, refratário, de difícil controle. Então, se o paciente já tem o olho seco decorrente da doença autoimune, a contraindicação é absoluta, seja para LASIK, seja para PRK. Até porque o LASIK, o seccionar os nervos, que estimulam reflexamente o lacrimejamento, ele provoca até o olho seco até mais grave do que o PRK. Se o PRK provoca mais inflamação, o LASIK provoca mais olho seco. Então, o olho seco é importante, é uma contraindicação absoluta para o tratamento refrativo em doenças reumáticas. Amanhã, então, eu vou trazer, são raros os casos, né? Como a Juliana bem citou, mas eu tenho alguns casos de doença reumática que eu não sabia do diagnóstico. Esse da doença de Crohn eu sabia do diagnóstico, mas a gente teve muito cuidado de ter esse paciente assintomático, bem controlado. Agora, eu tenho outros 2 casos que eu não sabia que o paciente tinha doença reumática e que eu operei. E nós vamos ver um caso que evoluiu muito bem e um caso que evoluiu muito mal. Então, são casos, assim, bastante dramáticos quando a coisa não evolui bem. Então, parabéns, Juliana. Excelente apresentação. E a gente tem que estar atento, porque a gente tem que pesquisar no paciente se ele faz uso de algum medicamento. Porque às vezes você fala com o paciente, você tem doença autoimune? Ele não sabe que a artrite é uma doença autoimune, ele não sabe que a espondilite anquilosante, ele não sabe que o Sjögren são doenças autoimunes. Você faz uso de alguma medicação? Você já teve alguma doença sistêmica que teve? A gente tem que pesquisar para a gente poder dar um diagnóstico e também não correr o risco de operar um paciente que tem a doença e que não sabe que a doença é uma doença autoimune. Ok? Então, é isso aí, são esses comentários. Perfeito, Reinaldo. Então, Juliana, a sua apresentação realmente foi bastante completa e como o Reinaldo comentou, algum tempo atrás, quando a gente iniciou a fase de cirurgia refrativa, que na época a gente só tinha PRK, uma das contraindicações absolutas era justamente doença autoimune. Então, paciente portador de esclerose múltipla, artrite reumatoide, colagenose, a gente normalmente não operava. Quando surgiu o LASIK, pelo fato do LASIK ter uma resposta inflamatória bem menor do que o PRK, nós já começamos a operar esses pacientes portadores de doenças autoimunes bem controladas. Lembrar que qualquer paciente portador de doença autoimune ou degenerativa ou diabetes descontrolado não deve ser operado. Mas na época que a gente começou o LASIK, a orientação que a gente tinha da Academia Americana de Oftalmologia e da Sociedade Internacional de Cirurgia Refrativa era evitar fazer PRK em pacientes portadores de colagenose. Eu, particularmente, nunca tive nenhuma complicação relacionada à colagenose. E tem até um caso interessante de uma paciente que eu operei há uns 20 anos atrás. O marido era cardiologista, era até meu vizinho lá na clínica,
e a esposa dele tinha alta miopia, tinha uma miopia de 6 dioptrias, e o sonho dela, ela tinha muita dificuldade em se adaptar com lente de contato. Então, realmente, o sonho dela era realizar uma cirurgia refrativa, justamente para ver se reduzia a dependência de óculos. E essa paciente é interessante porque ela era portadora de esclerose múltipla, porém muito bem controlada. Então, eu, na época, conversei com ela, conversei com ele, e nós decidimos que a melhor opção para ela realmente seria o LASIK, devido à má indicação de PRK em pacientes portadores de doença autoimune. Então, no dia da cirurgia, a programação era para fazer um LASIK, ele, inclusive, fez questão de acompanhar lá a cirurgia, entrou no bloco cirúrgico, apesar de ser cardiologista, e na hora que eu fui delaminar a córnea dela, ela tinha uma fronte muito proeminente e um olho muito pequeno, e simplesmente o anel de sucção não se encaixava no olho dela. A gente tinha um anel lá de 8,5, um anel de 9,5, um anel para olhos orientais, e infelizmente a anatomia do olho dela, eu não atentei para esse detalhe, pelo fato dela ter uma fronte proeminente e um olho pequeno, realmente não tinha jeito de fazer uma delaminação na córnea dela, justamente por essa peculiaridade anatômica dela. Então, durante a cirurgia, eu fiquei, ou aborto a cirurgia, ou eu faço um PRK. E optei por fazer o PRK, fiz o PRK nos 2 olhos, e felizmente não tivemos nenhuma intercorrência, o paciente evoluiu muito bem e ficou muito satisfeita. Então, na realidade, essa foi a única paciente que eu fiz um PRK com diagnóstico firmado de doença autoimune, e felizmente ela evoluiu muito bem. Agora, como o Reinaldo já comentou, realmente nós tivemos um caso no ocular laser, na época a gente começou a fazer cirurgia refrativa, que nós tivemos lá um PRK que evoluiu mal, que foi para Melton, e a suspeita na época era que realmente esse paciente fosse portador de uma colagenose. Certamente vai ser um dos casos que o Reinaldo vai comentar amanhã. Com relação a diabetes mellitus, diabetes paciente compensado, realmente não existe nenhuma contraindicação à cirurgia, e aquele paciente que realmente está bem compensado, seja diabetes tipo 1 ou 2, eu já operei vários pacientes diabéticos e realmente nunca tivemos nenhuma intercorrência relacionada a essa doença metabólica. Com relação aos anti-inflamatórios não hormonais, eu realmente não utilizo anti-inflamatório não hormonal, porque realmente a chance, se o paciente usar excessivamente na fase de reptilização da córnea, a chance de você ter um BELT e um retardo de desepitelização de reptilização realmente é muito grande. Então, eu não uso de rotina, porque realmente um uso excessivo pode desencadear aí efeitos colaterais desagradáveis. Como o Reinaldo comentou, existem alguns medicamentos, o diclofenaco e principalmente o nepafenaco, que não deve ser usado em córneas desepitelizadas. Quando a Alcon lançou o nepafenac, na época o nome comercial era Nevanac, no mercado, a segunda vez, há uns 15 anos atrás, eu me lembro que, na época, nós na Ocular Laser, lá no departamento de cirurgia refrativa, a gente tinha recebido uma quantidade muito grande de nepafenaco e resolvemos usar de rotina nos nossos pacientes pelo efeito analgésico durante as primeiras 48 horas. E realmente foi interessante pelo seguinte, todos os pacientes que nós utilizamos o nepafenaco no pós-operatório imediato de PRK, todos esses pacientes evoluíram com RASE, um RASE severo, e eu tive que retratar talvez a 90% deles. Então, isso para mim foi um aprendizado, e hoje em dia eu não utilizo mais anti-inflamatório não hormonal no pós-operatório de cirurgia refrativa, seja LASIK, seja PRK, que eu acho que realmente o uso excessivo e prolongado pode causar aí efeitos indesejáveis. Dr. Cláudio Cury está online. Boa noite, Cláudio. Tudo bem? Boa noite, Queria pessoal. Tudo ouvir bem? aí os seus comentários, por favor. Boa noite, Cláudio. Boa noite. Parabéns aí, Juliana.
tema árido, né? E sempre qualquer doença, né? Tem que estar bem controlado para ser operado, ainda mais a cirurgia letiva. Então, a novidade é essa. Eu não tenho experiência realmente em paciente com doença com autoimune, mas eu queria lembrar uma coisa, que às vezes o próprio, como está muito ligado ao emocional também, né, o controle dessas doenças, lembrar que às vezes a própria cirurgia, a ideia da cirurgia, a antecipação da cirurgia, todo aquele estresse que pode envolver pessoas que têm um perfil psicológico propenso a isso, pode também desencadear ou descompensar a doença autoimune, né? Algumas delas, pelo menos. A outra coisa é que, eu não sei se eu vi direitinho, mas o percentual de hemoglobina glicada tem que estar abaixo de 7,9, Juliana. Eu vi 7,5. 7,5, né? Isso. Pois é, eu acho que 7,5 já é muito. Eu, novamente, sendo uma cirurgia eletiva, controla melhor o diabetes para poder fazer uma cirurgia refrativa, porque um paciente diabético é mais propenso à infecção, mais problema, ele tem uma sensibilidade neural, então, não sei, eu acho que 7,5 é muito alto para poder fazer cirurgia. Era isso. Ok, Cláudio. Excelente. Cláudio, Amanhã, então, gente, vamos ver se tem mais alguém quer fazer alguma pergunta para a nós vamos passar Juliana. para as perguntas agora, Renato. Vamos convidar o doutor André Lamonier para fazer a pergunta dele para a doutora Juliana, por favor. Primeiramente, parabéns para a Juliana, ótima apresentação. Na verdade, minha dúvida, o doutor Reinaldo falou, que era na síndrome de Sjögren, que igual eu falei na semana passada, em caso de olho seco, a gente poderia preferir o PRK. Acabei ficando nessa dúvida aí, mas o doutor Reinaldo Ciero falou com propriedade aí que realmente é contraindicado, tanto o PRK quanto o LASIK. Na realidade, como o Reinaldo já definiu muito bem, nós temos o olho seco ambiental e o olho seco patológico. Paciente portador de superfície ocular alterada, o olho seco ambiental, naturalmente nós vamos tratá-lo. E assim que esse paciente tiver com a sua superfície ocular estável, nós podemos ir em frente e realizar a cirurgia refrativa. Agora, a síndrome de Sjögren, realmente, o olho seco patológico, ele vai evoluir muito mal no pós-operatório, principalmente se for um LASIK. O fato da gente seccionar as terminações nervosas da córnea e os plexos neurais, isso certamente vai causar uma piora muito grande do olho seco. Então, realmente, síndrome de Sjögren, esse paciente não deve ser operado, porque realmente o resultado será muito ruim. Isso vale para qualquer cirurgia corneana, para LASIK, PRK, transplante, ou seja, olho seco realmente pode ser desastroso em cirurgia corneana. Vamos passar agora para a pergunta do Dr. Lucas Reis, por favor. E aí, pessoal, boa noite. Boa Boa noite, Lucas. Primeiramente, parabenizar a Juliana. E, na verdade, hoje, realmente, acho que eu não tenho um tempo mais difícil, assim, mais escasso, mas acho que todas as minhas dúvidas acho que já foram sanadas aqui. Realmente, só parabenizar mesmo, e igual o Dr. Reinaldo falou, né? Importante, às vezes, a gente fazer essa pesquisa ativa mesmo do paciente, o que ele toma de remédio, às vezes ele nem sabe o que é uma doença reumatológica, uma doença autoimune, a gente, às vezes, não come mosca e opera um paciente sem saber, né? Mas é mais isso mesmo. Exato. Perfeito, Lucas. Vamos para a pergunta, então, agora da doutora Maria Carolina, por favor. Oi, boa noite, pessoal. Parabéns, Juliana. Boa Foi noite. uma aula. Eu não tenho muito, assim, eu também não tenho nenhuma dúvida. Só fiquei pensando, igual o paciente que já teve um candidato à cirurgia refrativa, mas que nunca teve um acometimento ocular, por exemplo, nunca teve uma uveiite, nada. Se geralmente, se vocês, mesmo quando nunca teve acometimento ocular, se vocês pedem ainda a avaliação do reumato para ele autorizar a cirurgia. Vou deixar a doutora Juliana responder essa pergunta inicialmente.
Olha, não tenho experiência, mas acredito que sim. Eu acredito que, assim, dentro dos pré-requisitos, um deles é a ausência de acometimento ocular. E outro é também o controle sistêmico da doença. Então, para isso é importante a gente ter essa avaliação em conjunto com o reumatologista. Eu acho que é fundamental. Perfeito. Eu queria É, reforçar essa conduta aí que a Juliana falou. Gente, se você tem uma suspeita de doença reumática, mesmo que ela seja sintomática há muito tempo, mas se o paciente vem com histórico de que já usou corticoide há muito tempo, metotrexate, imuran, doenças que são usadas, medicações que são usadas nas doenças autoimunes, é fundamental que você tenha uma troca de informação com o reumatologista. É fundamental, porque se esse paciente já tiver um comprometimento renal, já tiver às vezes o paciente não, ele tem um comprometimento renal, que não é raro, é muito comum até no lúpus principalmente, e se ele já tem um comprometimento sistêmico, esse paciente não tem a menor condição de ser operado, porque ele mostra que esses anticorpos já estão produzindo comprometimento grave no colágeno desses pacientes. Então, eu acho que é uma contraindicação absoluta. Você tem que primeiro ter a liberação, ter a orientação do reumatologista para ele falar o estágio daquela doença, que a doença é uma doença grave, você já teve crises anteriores, porque se teve um problema ocular, o paciente provavelmente vai dizer, ou você pode até avaliar se teve algum grau de sequela de algum tipo de uveíte, né? Mas é fundamental, viu? A gente ter o aval do reumatologista para ele estadiar a gravidade da doença. exato. Aproveitando aí o gancho aí do Reinaldo, lembrar o seguinte, pessoal. Paciente portador de uveíte crônica, qualquer processo inflamatório crônico do segmento posterior do olho, e pacientes portadores de doenças retinianas degenerativas também não devem ser operados. Ou seja, cirurgia refrativa é um procedimento que tem que ser realizado em olhos normais. Paciente portador de retinopatia diabética descontrolada, edema macular, degeneração macular relacionada à idade, seja a forma exudativa ou atrófica. Paciente portador de uveites recorrentes, naturalmente que esses pacientes não devem ser operados. Não é porque existe uma contraindicação formal, é porque realmente um paciente que tem uma síndrome de vulgo com a najarada, por exemplo, o menor dos problemas dele é a miopia, então a gente não pode perder o foco. Ou seja, doenças degenerativas e inflamatórias, esses pacientes não devem ser operados, ok? Vamos passar agora para o doutor Rafael Valente, está online. Doutor Vamos ver Arnaldo, doutor Arnaldo, Oi. Uhum. um Pode minutinho, por falar, favor. Cláudio. Eu entendi que a pergunta da Maria Carolina é num paciente que não tenha suspeita ou histórico. Uhum. Então, eu suporia, e aí vamos ver se estão de acordo, eu não pediria nada de um reumatologista, porque nós vimos hoje que a comparação com a população normal e com aqueles que têm doença autoimune, em termos de problemas pós-operatórios, é semelhante, né? Uhum. Então, eu não pediria, eu não pensaria em agregar mais um especialista nessa questão se não houver suspeita ou histórico. Perfeito. Concordo com Mas, você, Cláudio. mas não tem sentido Realmente. você pedir mesmo não avaliação do reumatologista, o paciente não tem histórico de Exato. doença autoimune. Isso aí não faz sentido, não. Agora, quando O o paciente paciente. tem, além da gente ter o cuidado com o paciente, gente, é uma questão também médico-legal. Se o reumatologista diz que a doença está estável, que a doença não teve recidiva recente, o paciente está bem controlado, a literatura não contraindica. Não é uma contraindicação absoluta. Agora, se você não tem essas informações, opera e reativa esse processo, que reativaria independente da cirurgia, que a resposta inflamatória do LASIK é muito leve, você vai ter uma dificuldade de explicar ao paciente que não foi pela cirurgia. Exato. Realmente, Cláudio, não faz parte da propedêutica em cirurgia refrativa pesquisas de doenças autoimunes em pacientes rígidos. Então, se o paciente não tem nenhum antecedente de nenhuma doença autoimune, nunca fez uso de nenhum medicamento imunomodulador e tem um olho anatomicamente normal, não faz sentido a gente
pedir uma avaliação reumatológica, ok? Aí seria até excesso de zelo. Pessoal, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, algum comentário para a doutora Juliana? A hora é agora. Reinaldo, você quer apresentar algum caso hoje ou vamos deixar para amanhã? Então, como são poucos casos, Arnaldo, eu acho que a gente pode Aham, deixar para apresentar amanhã amanhã. então, né? É, Tá eu vou, certo. hoje, essa semana, olha que interessante. Aham, Me foi encaminhado um paciente para uma segunda uhum, opinião com diagnóstico de esclerite posterior, que não é uma certo. doença autoimune, é uma doença rara, muito rara, e Uhum, que eu não confirmei o diagnóstico por um motivo simples. O paciente tinha uma excelente acuidade visual. E ele realmente tinha alterações do polo posterior sugestivo de esclerite posterior, mas não tinha baixa de visão. Então, o tratamento foi de um processo inflamatório ocular inespecífico e o paciente está evoluindo bem. Agora, o curioso é que essa perfeito. semana, né, eu vou apresentar amanhã um caso que Uhum, apareceu essa semana de doença reumática em cirurgia refrativa. Muito maravilha. coincidência, porque é raro, mas apareceu essa É, semana para a gente poder ter mais um caso para discutir. Amanhã eu apresento, então, esse e mais uns dois casos aí que eu tenho lá de doença autoimune. maravilha. Então, pessoal, mais algum comentário? Muito bem. Então, boa noite a todos. E amanhã estamos juntos aí às 19h30, ok? Falou, gente. Um Então não abraço, percam não, porque pessoal. amanhã vai ser uma noite que não é para desanimar ninguém, não. Mas Tá, eu vou apresentar casos que foram para lá de desafiadores. Mas eu acho que é tá certo. importante, não é só saber tratar uma complicação, é saber administrar a complicação, administrar o paciente, administrar a família. Foi um caso realmente que me tirou noite de sono. Mas eu vou apresentar esse caso amanhã. A gente deve aprender também como lidar com essas situações. Tá bom? Então Perfeito, é isso aí, Reinaldo. gente. Amanhã nós conversamos, então. Um abraço a todos e boa Ok. noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Obrigado, pessoal. Boa Juliana. noite. Boa noite a Obrigada a todos. vocês.